Bom dia, pessoal. Bom Queria dia. aqui apresentar para vocês a Júlia. A Bom Júlia, ela é uma dia. grande amiga. Ela não é advogada, ela é apenas acadêmica do direito penal, mas é uma pessoa inteligentíssima. Sou advogada, só não exerço. Exatamente, não exerce, mas é uma grande acadêmica do direito. E aproveitem que vocês estão tendo aula com ela agora, porque daqui a alguns anos ela vai cobrar caro pela aula, vai cobrar caro pela palestra, que ela vai ser famosinha, porque essa menina é realmente muito boa, né? E a Júlia, ela tem gente que a gente conhece. A Júlia, ela foi um presente que eu ganhei da vida, né? Ela é Ah, uma ótima pessoa, super inteligente, super competente, e super engajada. Inclusive, ela é meu braço direito em várias coisas. Aliás, de vez em quando, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu pescoço, porque me mostra para onde olhar. bonitinho. E hoje ela vai começar aí a nossa aula, vai falar um pouquinho, né? Eu resolvi, não sei se na aula passada eu já tinha falado para vocês, mas agora o tema do programa é André Convida. E daí, hoje no André Convida, temos a Júlia. E Quero um que todos falem assistente. bom dia para a Júlia, tá? Bom dia, Bom pessoal. dia, Júlia. Bom dia, Júlia. Júlia. Oi, Júlia, gente, bom dia. bom dia, você está com a palavra, a aula é sua agora. Combinado. Gente, eu acho que vocês perceberam, né? A aula é minha e de gatos, porque meu gato fica histérico, ele quer participar de tudo. Então, se vocês ouvirem um miadinho por aí, não estranhem, por favor. Seguinte, o André ontem conversou comigo, me convidou para essa aula e ele falou: vamos bater um papo sobre ciências penais no geral com a minha turma? Eu falei: vamos. O que a gente vai falar? Ele falou: não sei, vamos conversar sobre ciências penais. E eu fiquei pensando qual que era um tema super importante para a gente conversar, o tema que realmente mexe com o direito penal, com as ciências penais no geral. E aí a gente combinou de conversar um pouquinho sobre finalidades da pena. Alguém já teve contato com esse tema? Não. Então, o que é finalidades da pena? Para que a gente estuda finalidades da pena? Aqui, eu não sei se vocês vão lembrar, lá do comecinho, primeiro semestre de Direito Penal, quando a gente começa a estudar as escolas penais, causalismo, neocantismo, finalismo, funcionalismo, aqui no Brasil a gente se diz funcionalista. E por conta disso, a gente acaba deixando as finalidades da pena lá para o final, porque a gente sempre começa o curso, teoria da lei penal no tempo, lei penal no espaço. Vamos estudar agora a teoria do crime, fato típico antijurídico culpável. Isso fica na nossa cabeça, né? Crime, fato típico antijurídico culpável. Tá bom, mas e daí? Né? O crime é um fato típico antijurídico culpável. O que eu faço com isso? Para que serve isso? Como eu instrumentalizo isso? E isso a gente descobre com as finalidades da pena. Por quê? A finalidade da pena, ela é a razão do direito penal. Para que eu vou usar o direito penal? O que eu quero conseguir com o direito penal? E aí a gente entra na discussão sobre o que é a própria pena. Quando a gente discute a pena, a gente sabe hoje 3 características que todos os autores usam. Ela veio consagrada no direito moderno por um autor chamado Lesch. Quem se interessar, eu passo depois para o André. Ele tem um texto que é em espanhol, mas quem tem portunhol consegue ler tranquilamente, que é La función de la pena. Nesse texto, ele vai elencar as características básicas da pena. Então, o que é a pena? A pena ela precisa ser uma imposição de sofrimento, ou seja, aquele que cometeu o crime, ele precisa sentir a imposição de um sofrimento, ela precisa ter referência ao passado, ao ato do crime, então ela vai dizer exatamente a conduta que foi feita, e ela precisa passar por um devido processo legal. Então, ela não pode ser uma imposição aleatória. É a brincadeira. A gente teve pena na ditadura militar quando a gente tem execução
dos militares na hora que eles entram nas comunidades, isso é pena? A gente pode chamar de pena? Porque é um sofrimento. Sim. Claro que não. Sim? Não pode. Você acha que é uma pena? Eu acho que é uma forma de punir. Mas será que a gente pode chamar de pena no sentido dogmático? Ela é uma pena das ciências penais? Não. Então, o que eu acredito muito, muito, a função do direito penal, ela precisa ser uma função racionalizante. Quando a gente trata de conceitos penais, de conceitos dogmáticos, a gente precisa necessariamente trazer uma ordem para o sistema, porque senão a gente fica sem limite ao poder de punir. Senão, talvez a pena realmente vire execução imediata. Execução sem processo, execução sem referência ao passado, sem a gente analisar se a pessoa que está recebendo cometeu de fato uma conduta. Então, tudo isso vai vir necessariamente de uma dogmática fortificada, de uma ciência penal racionalizante e estruturante. Fez sentido? Sim. Você sabe que tem... quando a gente vai para a criminologia, eu não sei se vocês têm... se vocês já tiveram isso, porque criminologia, infelizmente, a gente não estuda na faculdade, né? São raras faculdades que têm a cadeira de criminologia. Quando tem, ela é optativa, ela não é obrigatória, então tem muita gente que não estuda criminologia na faculdade. A gente tem, basicamente, dentro das ciências penais, a gente tem 3 núcleos fortes. A gente tem o direito penal, a gente tem a criminologia, a gente tem a política criminal. E hoje, não começou assim, mas hoje um necessariamente intersecciona o outro. A criminologia, ela olha para a realidade, para o fenômeno dentro da realidade. E aí, dentro da criminologia, muitos autores vão concordar com você e dizer isso é uma pena sim, porque é o Estado exercendo um poder face um sujeito, nesse caso do exemplo, necessariamente vulnerável. Então, a gente tem essas divisões. E qual que é a importância da ciência penal? Se a gente começa a entender as ciências penais como um todo, como exercício de um poder, a ciência penal precisa construir conceitos que limitem esse exercício de poder. E daí a construção da pena. A construção da pena com uma necessária referência ao passado, ou seja, você não pode torturar alguém pelo que ele vai vir a fazer. Você não pode torturar alguém por nada, né? Mas considerando que a pena em si pode ser considerada uma tortura, você precisa desse limite, pelo menos mínimo, da referência ao passado e do devido processo legal. Você passar por todas as garantias, você ter ampla defesa, contraditório, para, ao final, aplicar uma pena prevista em lei, e não a execução sumária, não a tortura, e etc. Por isso que a gente diz que o que faltou na ditadura foi justamente a pena, foi justamente o direito penal, foi justamente um limitador do exercício de poder para que não pudessem fazer o que quisessem fazer. Então, até para ficar claro para vocês, tem é o von List, né, Julinha, que fala, que é um autor alemão lá do início do século passado, que falava que o Código Penal é a carta magna do delinquente, né, que justamente é uma forma, o direito penal ele não é feito para punir, ele é feito para limitar o Estado, né, uma vez que você só pode punir, só pode impor uma pena no limite que está no Código Penal e pelas condutas que estão no Código Penal, né? Quando eu digo Código Penal, entendo a lei penal. Exatamente, exatamente. É a construção que vem desde o iluminismo, onde começa a se entender que o cidadão tem sim direito sobre o soberano, que o soberano ele não tem total controle sobre os corpos dos cidadãos e que, portanto, a gente precisa de um direito que limite o exercício do poder sobre ele, já que o crime começa a ser entendido como todo crime como crime de lesa majestade, ou seja, todo crime é uma ofensa ao Estado.
não é mais uma ofensa à vítima, é uma ofensa ao Estado. E aí, se é uma ofensa ao Estado, o soberano poderia fazer qualquer coisa contra aquele sujeito. E aí, a partir de uma construção iluminista, a gente começa a limitar o exercício do poder. E daí a construção de pena chegando em Lesch. Lesch é um autor vivo, contemporâneo, é alemão. E aí, quando a gente começa a entender mais ou menos o que é pena, quando a gente começa a dar contornos jurídicos sobre essa pena, a gente começa a questionar o que a gente vai querer ao aplicar um sofrimento dentro de todos os requisitos legais por um fato já cometido no passado. O que a gente quer com isso? Por que a gente usa o direito penal para essas condutas que a gente chama de crime? E aí entram as teorias das finalidades da pena, que elas são divididas basicamente em dois grupos, dois grandes grupos. Um grupo são das teorias legitimadoras e o outro grupo das teorias deslegitimadoras. Por que legitimadoras, deslegitimadoras? A gente chama de legitimadora porque ela diz que tudo aquilo que o direito penal diz cumprir é legítimo e que ele realmente quer aquilo que o direito penal está dizendo que ele quer. Então, o direito penal, ele quer atingir a sociedade, ele quer atingir o sujeito, é verdade. Ele quer atingir a sociedade e o sujeito, mas ele quer para retribuir o que foi feito no passado. É verdade, ele quer isso. E aí vem, mais na contemporaneidade, autores dizendo não. O direito penal não quer o que ele diz que quer. Tudo que o direito penal quer está oculto. A gente não expressa de fato esse exercício de poder. E vem as teorias deslegitimadoras que vão ficar necessariamente para o final da nossa conversa, porque para a gente criticar a gente precisa entender o conceito, né? E aí, dentro das legitimadoras, a gente tem três grandes grupos também. A gente tem as teorias absolutas ou retributivas da pena, as relativas ou preventivas da pena e as mistas ou ecléticas. E eu vou começar a apresentar para vocês as teorias absolutas ou retributivas da pena. Por que absoluta? Por que retributiva? Quando a gente diz que a pena ela é uma referência ao passado, a gente está dizendo do crime que foi cometido. Então, a pena vai ser sempre aplicada por um fato que já aconteceu. Mas ela não necessariamente vai olhar sempre para o passado. Ela pode olhar para o passado e falar, putz, isso aqui que aconteceu, eu preciso arrumar para que no futuro não volte a acontecer. Mas não é isso que as teorias absolutas ou retributivas da pena pensam. É o contrário. Para as teorias absolutas ou retributivas da pena, o nosso olhar vai ser só para o passado. Então, além da pena depender do fato que aconteceu do passado, a gente vai procurar tratar só isso aqui. O que está no futuro não interessa, as consequências para o futuro não interessam. E aí a gente tem várias vertentes dessas teorias. Então, a gente tem a pena vingança. A pena vingança, tem um professor da PUC, que é o Dweck, ele fala o seguinte, a pena até hoje é vingança. A gente nunca saiu desse conceito da pena vingança. A gente pseudo-racionalizou, a gente diz que a gente construiu teorias maravilhosas sobre isso, mas a pena em si continua sendo vingança. E quando a gente pensa o que é vingança, a vingança, ela é necessariamente irracional. Ela por exemplo, eu estudo direito penal que nem louca, né? O André, quando me apresentou, contou isso para vocês. Eu gosto do direito penal, eu estudo muito direito penal, eu tenho uma visão de direito penal mínimo que vocês não precisam ter, ninguém precisa ter a mesma visão. Só que eu acho que se acontecesse uma coisa muito grave com alguém que eu amo muito, eu ia querer esfolar a pessoa viva. E a gente vai falar que isso é direito, que isso é ciência. Não, isso é vingança. E tudo bem, isso é natural do ser humano, é sentimento natural do ser humano. Só que quando isso pode ser uma ciência? Essa é a grande questão. Porque quando isso se torna uma ciência, a gente começa a legitimar alguns conceitos, como, por exemplo, a responsabilidade flutuante. O que é a responsabilidade flutuante? Seguinte, uma mãe que está sofrendo muito, uma filha foi assassinada, alguém foi preso. E aí, de repente, se descobre que essa pessoa não cometeu esse assassinato. E ela é absolvida. Essa mãe vai ficar louca.
porque ninguém está respondendo pelo crime que cometeram contra a filha dela, contra o filho dela. Isso é responsabilidade flutuante. Como a gente precisa da vingança, e de novo, é um sentimento natural, humano, faz sentido querer vingança. Mas quando a gente quer isso, a gente não se importa com quem cometeu o crime, a gente só quer que alguém responda, a gente precisa ter essa resposta, a gente precisa que alguém pague por aquilo que foi feito. E aí a gente não se importa se a pessoa vai responder a título de dolo ou culpa, a responsabilidade objetiva ela acaba sendo superquista, porque o que importa realmente é a resposta. A gente não importa se a pena vai ser proporcional, aquele ao mal do crime, ao mal da pena, que vem desde Beccaria. Não importa. A gente quer uma resposta, a gente quer uma vingança, por mais dolorida que ela seja. Aliás, quanto mais, melhor. E aí o julgador, ele vai representar o papel daquele que cumpre o desejo social. Ele satisfaz as vontades da sociedade, o são sentimento do povo, como diria Schmitt lá no direito nazista. Então, quando a gente trata da pena vingança, ela tem esse exacerbado, né? Essa vontade muito forte, esse sentimento muito forte que não condiz com a ciência, que não condiz com o direito em si, né? É um sentimento, não é uma ciência. E também a pena expiação. Outra vertente das teorias absolutas ou retributivas é a pena expiação. O que é a pena expiação? Ela tem origem no direito canônico. E o que ela busca? Vocês devem ter ouvido já de São Tomás de Aquino: todo homem carrega dentro de si a centelha divina. A partir desse momento, quando nós somos a imagem e semelhança de Deus, qualquer ato que a gente cometa, nós estamos ferindo essa imagem, nos desconectando dessa centelha divina. E, portanto, a pena ela vai visar essa reconexão do sujeito com a divindade que existe dentro dele. E daí as celas, as penitências, as penitenciárias. O sujeito precisa ser penitenciado, ele precisa ficar em isolamento para recuperar a divindade que existe dentro dele. Com certeza tem um traço humanista nessa vertente da teoria absoluta. E a gente vê muito dessa teoria hoje. Tem uma parte da ciência que diz que a pena privativa de liberdade ela começa a se tornar o grande foco do sistema justamente pela inspiração canônica. Não é a única teoria, a gente vai discutir, não sei se vamos chegar até lá, espero que sim, dentro da teoria materialista dialética, que é uma das teorias deslegitimadoras da pena, que é uma outra visão para a pena privativa de liberdade, mas aqui dentro da pena expiação, o direito canônico tem essa função que muita gente diz que foi a função inicial para a pena privativa de liberdade ter o tamanho que tem com o superencarceramento que a gente tem hoje. E a gente vê muito isso no Instituto da Confissão. Eu não sei se alguém aqui já viu um processo quando o juiz quer considerar a confissão, disse que a confissão tem que ser espontânea e que o arrependimento seja sincero. O que é o arrependimento sincero? É esperar do indivíduo que ele de fato tenha entendido, que ele de fato tenha compreendido, que ele de fato veja que a moral dele está em desacordo, que ele precisa se reconectar. E essas são características da pena expiação. Temos também a pena justiça em Kant. Kant tem uma das construções mais bonitas, que é a base de todo o direito moderno, que é a fórmula instrumento para a dignidade da pessoa humana. Alguém já ouviu? Não. É o seguinte, quando a gente diz da fórmula instrumento da dignidade da pessoa humana, o Kant diz que o ser humano, ele é o fim de todas as coisas. E se ele é o fim de todas as coisas, se tudo se presta a servir a este ser humano, o ser humano nunca pode ser um meio para esse fim. Porque as coisas são meio, as coisas têm valor. O ser humano tem dignidade, ele não tem valor. E a partir do momento que a gente atribui valor a este ser humano, a gente está coisificando, a gente está reificando, a gente está tirando a sua dignidade. E por isso, o Kant diz o seguinte: a pena ela nunca pode ser aplicada para uma perspectiva futura.
E Kant, gente, Kant, né? E Kant é insuperável. Hoje, as teorias mais elaboradas de Roxin são as teorias preventivas. E ninguém consegue rebater o argumento de Kant. Porque se você diz que o sujeito vai receber uma pena pelo que ele fez, mas pensando como ele pode melhorar o futuro, ele está sendo instrumento para melhorar a sociedade. Então, a gente está ferindo de morte a dignidade dele. E se a gente está ferindo de morte a dignidade dele, a gente está reificando ele. E então, para Kant, a pena ela se torna um imperativo categórico de justiça. O que é isso? Ela é ordem básica do sistema. Ela faz parte da justiça como um todo. Sem a pena não existe justiça. Só que ela não pode ser voltada ao futuro. Ela precisa ser necessariamente voltada ao passado. Então, a pena, se ela precisa respeitar a dignidade, ela vai ser proporcional. O bem a quem fez o bem, o mal a quem fez o mal. E aí é muito curioso, porque ele tem uma metáfora da ilha, que eu lembro a primeira vez que eu ouvi a metáfora da ilha, eu fiquei chocada. Eu falei, como assim? Ele diz o seguinte: tem uma ilhazinha no meio do nada, no meio do oceano, um monte de gente morando ali. E tem os condenados por crime daquela ilha. E de repente eles descobrem que essa ilha no dia seguinte vai se extinguir, sei lá, vai vir um tsunami e vai acabar com a ilha. A ilha não vai existir, todo mundo que está ali vai morrer. O que a gente faz com os condenados? A gente executa. Executa antes de morrer pelo desastre natural. Eles precisam todos morrerem. Porque a pena precisa ser executada para dar sentido para a justiça. Ela é um imperativo, ela é necessária. Então, a gente não vai se preocupar com o apocalipse, a gente vai se preocupar em acabar com os criminosos que estão na ilha, porque a gente precisa fazer jus à pena que foi imposta. Essa é a metáfora da ilha de Kant, que até hoje me choca um pouco. E para terminar as retributivas, a gente tem a retribuição normativa de Hegel. Hegel, ele é cada vez mais falado por conta de um autor chamado... André, não sei se você está vendo a gente, está aparecendo aqui reunião, falta 9 minutos. Tá, não, é que daí ele o que acontece? O Zoom, ele para, daí eu vou mandar de novo e todo mundo tem que entrar. Então eu vou terminar rapidinho retributiva. Ele está prolongando, viu, professor? Então, de vez em quando prolonga e de vez em quando não. Ah, tá bom. Eu vou terminar Hegel rapidinho. Eu não sei se vocês já ouviram falar do direito penal do inimigo, do Jacobs. A gente vai conversar sobre ele mais para frente. Todo mundo diz que a teoria do Jacobs, ele chegou a admitir em uma das obras, vem de Hegel e especialmente dessa teoria aqui da retribuição normativa. O que o Hegel fala? O direito ele é uma ordem racional. Ele é quase matemático. Então, quando o sujeito pratica um crime, ele está olhando para essa ordem racional que está posta, que foi construída dentro de uma lógica sistêmica, e ele fala assim, isso aqui não serve de nada. Vocês estão falando que se eu cometer um assassinato eu vou ser preso? Eu posso. Eu vou cometer e está tudo certo. A ordem de vocês não vale de absolutamente nada. Então, ele está propondo uma nova ordem para si. E aí o Hegel diz, 2 ordens contraditórias não podem subsistir. A gente precisa silenciar essa ordem que foi criada pelo sujeito. A gente precisa anular essa proposta criminosa que ele fez e restabelecer, assim, a ordem estatal. E aí ele mostra a necessidade da pena por uma formulazinha matemática que eu devia ter escrito para mostrar para vocês, mas ele faz assim, o crime é igual ao não direito. A pena é igual ao não crime, cruza. A pena é igual ao não direito, xizinho. Mais então, ou menos, a pena é menos igual dá ao mais. direito. Exatamente, menos com menos dá mais. Então, a pena é igual ao direito. Ela vai anular o crime e vai restabelecer aquela ordem jurídica. E, portanto, ela vai ser proporcional ao que o sujeito cometeu. E é aí que o Hegel vai legitimar a pena de morte. Porque se o sujeito, por exemplo, cometeu o assassinato, ele está propondo que a ordem racional é que pode matar. Então, a gente precisa honrá-lo com a ordem
nova que ele estabeleceu. Então, vamos cometer o mesmo ato com ele. E aí ele legitima a pena de morte a partir disso. Você quer fechar e começar de novo ou pode seguir aqui? Não, pode seguir, daí quando fechar a gente retoma. Gente, vocês entenderam? Retributivas? Alguém tem alguma dúvida? Fez um pouco de sentido? Então, eu vou passar... Entendemos. É bem avançado, né? Então, na verdade, isso aí é direito penal 1. Porque Pois o que é, acontece? professor, mas em direito penal 1 eu peguei DP. O que acontece? Para entender muito do direito penal do que a gente tem hoje, a gente precisa entender as bases, né? Aquele negócio. Para quem é cristão, para quem estuda a Bíblia, vocês lembram aquela metáfora de construir a casa na areia e construir a casa na pedra? Sim. Então, o que acontece? Se a gente constrói a casa na areia, a casa cai. Na pedra, ela fica firme. A parte geral e a teoria, ela é a pedra, ela é a base do direito penal. E a parte especial, ela é a casa. Só que se você não sabe parte geral, não adianta nada, né? E a teoria da pena, ela é uma base para a parte geral, ela é o fundamento da casa. Sem a gente entender a teoria da pena, a gente não entende absolutamente nada do direito penal, e daí a gente vira simples. Daí é o que eu não gosto da expressão operador do direito, porque o operador do direito é aquele cara que fica apertando o parafuso, tá? É como o Charlie Chaplin no tempos modernos. E vocês têm que pensar o direito além disso. Vocês não podem ser simples apertadores de parafuso. Vocês têm que realmente pensar um pouco além. Tem que pensar como o direito vai ser aplicado. E para isso, né, a gente acaba, eu estou tentando aí trazer algumas coisas. A Julinha veio aqui justamente para isso, para mostrar, olha, o quanto a base é importante, né, e o quanto a teoria da pena ela é importante. Realmente é muito complicado. Tanto que tem livros e mais livros aqui na minha casa. Eu tenho meia prateleira só de livro de teoria da pena. Aliás, para começar, quem quiser entender um pouquinho mais, fica aqui. Que eu tinha mostrado aqui também Deixa eu colocar ele aqui é perto. excelente para começar. O Fundamentos da Pena, do Oswaldo Henrique Dweck Marx, que é aquele autor que eu disse que diz que a pena é sempre vingança, que a gente só pseudo-racionalizou. Mas um detalhe que eu acho importante mencionar também as finalidades da pena, elas são menos discutidas na graduação do que deveriam ser. Eu tive a sorte de ter a mesma formação do André, então o nosso professor, o professor que foi orientador do André no mestrado, o mestrado dele foi sobre isso, então é muito importante ter essa base. O que acontece? A gente começa a discutir um pouco mais quando a gente começa a trazer os autores alemães para dentro do nosso sistema, porque para o funcionalismo, que é a teoria desses autores alemães, isso é direito penal 1. Só que no Brasil a gente está preso, ou diz que está preso, porque quando a gente vê na prática, a gente vê que a prática é outra, a gente diz que está preso no finalismo. E no finalismo ela fica lá pro final, e aí tem muito professor que na hora que está na correria fala, isso aqui é muito complicado, é muita matéria, deixa eu passar reto. Então ela acaba sendo menos discutida do que precisa ser. E eu concordo, é o fundamento da casa. Se você não entende para que você está aplicando o direito, o que você quer com essa pena? Para que você está aplicando pena se você não tem motivo para aplicar, se você não sabe o que você quer conseguir com ela? Então, por isso que é tão importante, por isso que foi a eleição de trazer para vocês hoje, sabendo que é um tema que realmente não é tão discutido como deveria ser. Vocês têm a sorte de ter esse professor que vocês têm, que é super atualizado, que está em todos os congressos, em todas as discussões, que realmente se preocupa, porque a maioria dos professores realmente acaba passando meio batido por isso mesmo. Gente, eu vou começar a conversar com vocês sobre preventivas ou relativas, porque tem muita coisa. Vai lá, que a gente ainda precisa cantar parabéns para a Mari hoje. Tá, eu vou correr. As preventivas ou as relativas, a diferença central delas com as retributivas
é o olhar. Então, agora, a gente não vai mais se preocupar só com o passado. A aplicação da pena vai visar alguma coisa para o futuro. Ela vai querer modificar o futuro por conta do crime que aconteceu. E aí elas podem querer modificar procurando atingir a sociedade como um todo, que são as preventivas gerais, ou atingindo só o sujeito que cometeu o crime, que são as preventivas especiais. E todas elas vão poder ser ou positiva ou negativa. Então, vou começar pela prevenção geral negativa. O nome, vocês vão ouvir isso na vida, é Feuerbach. Feuerbach é o pai da prevenção geral negativa. Hoje a teoria que se escuta mais no discurso, né? Até pelos movimentos de política criminal que estão em voga, a gente escuta muito sobre a prevenção geral negativa. É geral porque quer atingir a sociedade como um todo, e negativa porque o mecanismo para atingir a sociedade é a intimidação coletiva. Então, qual que é a ideia? A pena, o criminoso, ele sempre vai ter um impulso na visão de Feuerbach. O ser humano, ele é racional para Feuerbach. Ele sempre vai buscar a maior quantidade de prazer e repelir tudo que ele puder de dor. E aí a pena precisa ser um contra-impulso criminoso. Precisa ser assim, olha, esse prazer que você está buscando aí, você não vai conseguir. Porque se você tentar, você vai ser punido. E se você for punido, a dor vai ser tão grande, tão horrorosa, que não vai valer a pena. É aí que tá. O foco é a ameaça. E é uma teoria que ela só funciona quando a ameaça ela se mostra verdadeira. Quando você sempre consegue impor a pena àquele que cometeu o ato chamado de criminoso, porque senão você perde toda a credibilidade. E esse é o grande problema dessa teoria. Primeiro, tem um termo na criminologia, foi cunhado como cifra negra. Esse nome não se usa mais. Vocês podem ainda encontrar em um manual ou outro, mas é muito